Pai, em nome de Jesus, bendizemos o Teu santo nome, Pai, e diante do Teu cuidado nós estamos aqui na certeza de que o Teu amor que nos une vem ao nosso encontro para ministrar nas nossas vidas. Então, Pai, agora nós queremos sim a ministração do Teu Espírito Santo, trazendo entendimento para cada um de nós, que nós possamos, Pai, encontrar em Ti sabedoria, discernimento, possamos encontrar, Senhor Deus, princípios, valores para a nossa vida, para o nosso cotidiano. É o que nós te pedimos e colocamos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Olha lá, vamos seguir então. Então, como eu já disse, nós estamos aí no capítulo 32 de Gênesis, e assim a gente vai, né? De capítulo em capítulo a gente vai passando aí pelo livro de Gênesis. Mas olha, eu quero só contextualizar aqui. A gente tinha, na semana passada, a gente tinha visto o casamento de Jacó. Jacó casou com Raquel, né? Teve aquela confusão toda lá, que ele teve que primeiro casar com Lia e tudo mais. E aí, depois disso, passado um tempo, aí passa aqui o capítulo 30, o 31, passam aí pouco mais de 2 décadas, e Jacó, ele prosperou muito. A Bíblia fala que ele foi muito próspero, Deus o abençoou ali. Em um determinado momento, eu até recomendo você depois ler o capítulo 31 também, né? É uma história super, super interessante, mas só dando um overview aqui nessa história do capítulo 31, diz o seguinte: ele prospera muito e ele decide, então, sair das terras lá do seu sogro, da terra de Labão. E ele tinha medo, né? Jacó tinha receio, porque ele trabalhava duro ali, ele era o esteio, né? Ele tinha receio de que o seu sogro não deixasse ele sair, ou chantageasse assim, não deixando as filhas partir. E aí ele sai escondido, ele junta todo mundo, pega tudo e pum, e parte. Isso gerou ali um sentimento de traição de Labão, e Labão ficou muito preocupado, e saiu atrás dele, encontrou com ele. Mas o fato é que eles se reconciliaram, né? Teve toda uma reconciliação ali, ficaram bem. E no final do capítulo 31, então, eles fizeram um pacto, um memorial entre os dois, né? Fizeram o seguinte: Labão propôs, vamos fazer aqui um acordo. Olha só, no verso 48 de Gênesis 31, ele diz assim: este monte de pedra é um testemunho entre mim e você no dia de hoje. Nós estamos aqui fazendo um acordo. E ele segue: que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Vê aqui a oração que todo pai precisa fazer quando um filho casa, né? Quando a filha se casa. Olha só que diz aqui, vê só. Se você maltratar minhas filhas, ou menosprezá-la, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Né? Botou logo para ele aqui, ó. Se aprume, seu cabra. Né? Tome tenência. Você está levando as minhas filhas, mas tome tenência. Se você maltratar ali as minhas filhas, ou se você trair as minhas filhas, saiba o seguinte: ninguém pode estar vendo, mas Deus está vendo. Né? Deus está vendo. Então, ele diz aqui, ó, tome tenência. Tá? Então, foi assim que Labão se despede de Jacó. No último versículo ele diz que Labão beijou os seus netos, suas filhas, os abençoou e voltou para sua terra. Deixou lá. Né? Jacó então seguiu caminho. Tá? Então olha só, essa partida de Jacó tinha também um grande propósito. Jacó desejava se reencontrar com seu irmão, com Esaú. Ele tinha uma pendência com Esaú. Né? E diz que ele parte, capítulo 32, diz que ele parte
ao encontro de Esaú, mas quando ele parte, tem logo uma coisa muito interessante no início do capítulo 32, que é o seguinte: Jacó também seguiu o seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: este é o exército de Deus. Por isso, deu àquele lugar o nome de Manaim. Olha, lembra-se que quando Jacó estava indo para lá, para a terra do Labão, ele para ali em Betel e tem um encontro, né, com um anjo. E agora, quando ele está saindo, está voltando, tem um anjo também se encontra, como que se estivesse ali direcionando o caminho dele. Tá? Então eu acho muito bacana, né? Ele teve a visão do anjo quando estava indo e quando estava voltando também. Mas aí aconteceu, só falar rapidamente aqui, um resumo, o seguinte: Jacó, ele não sabia como é que seu irmão iria o receber. Porque lembra quando ele saiu das terras do seu pai, o seu irmão queria matá-lo. Ele saiu porque saiu fugido de Esaú, que Esaú queria matá-lo. Mas agora, ele tinha mudado. E ele queria ir ao encontro de Esaú, ele queria zerar essa pendência na sua vida. E Jacó, só que o texto diz que ele tinha muito medo. Muito medo. Olha só. E ele manda mensageiros irem adiante dele para, olha, vá até as terras lá de Esaú, dizendo que eu estou chegando. E aí, aqui no verso 6, diz assim: quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram: fomos até o seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Vê, Jacó tremeu nas bases ali. Jacó ficou desesperado. E ele, o texto diz que ele divide as suas caravanas, porque se ele viesse exterminar, pelo menos uma parte se salva. E ele vai, ele tem um momento que ele se quebranta, ele ora diante de Deus, pede a proteção de Deus. Ele decide enviar os presentes para Esaú, ele manda umas caravanas na frente com presentes para Esaú, até que uma certa noite ele passa por um ribeiro, passa toda a caravana dele, todo mundo, e ele fica sozinho, do outro lado do ribeiro, ali no Val do Jaboque. E quando ele está naquela região ali, ele tem um encontro pessoal com Deus. O texto diz que ele peleja com Deus, ele luta com Deus. Então, e é justamente sobre esse texto aqui que a gente vai ver aqui nos versículos de 22 em diante, sobre essa luta. Há quem diga, que essa luta ela foi com um anjo, foi com um homem enviado, foi com o próprio Deus. Então existe sempre muitas especulações. Essa luta foi um sentido figurado, ele apenas estava assim, se debatendo com Deus, não foi uma luta corporal, é só uma coisa simbólica. Ou seja, existem muitas coisas que são ditas, o texto não fala nada além do que a gente vai ler, certo? Mas o fato é que ele precisava ir até Esaú. E ele não tinha contato com Esaú desde aquela época que ele tinha recebido a bênção. Tá? Então, é justamente naquele momento que ele precisava, Deus precisava chegar ao encontro dele. Então vamos ver só alguns detalhes nesse texto, que é muito interessante. Primeiro, aqui nesse capítulo, do verso 9 até o verso 12, é muito interessante que tem uma oração. Jacó se quebranta diante de Deus. Jacó está ali fazendo uma oração, e é interessante, você percebe que é uma oração de quem está com medo. Quer ver que é? Olha só, eu vou ler esse texto aqui, diz assim: então Jacó orou: ó Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra, para os seus parentes e eu farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste esse teu servo. Quando atravessei o Jordão,
Eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim quanto as mães e as crianças. Pois tu prometestes, esteja certo de que eu o farei prosperar, e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Percebe que a oração de Jacó aqui é uma oração cheia de medo? Porque ele vira para Deus e diz assim: Deus, foi você que prometeu, você disse para eu voltar, então segura lá, meu irmão, porque não é possível, porque você prometeu que tinha uma aliança, que ia prosperar, que ia ter isso, que ia ter aquilo, que ia ser tudo numeroso. Como é que ele está vindo agora e vai me matar e vai acabar com tudo isso? Então é uma oração ali quase que angustiada. Ele está numa angústia diante de Deus. Ou seja, ele está muito temeroso. Se ele fugiu lá da terra lá do seu pai com medo, ele está voltando agora também tremendo de medo. Ele está com muito medo, tá? Mas ele coloca diante de Deus o seu medo, trazendo a responsabilidade para Deus, dizendo: olha, Deus, é tua responsabilidade, né? Ou seja, como é que você disse para eu voltar? Você que prometeu isso, você que prometeu aquilo, e ele está aqui. Então, dá para perceber aqui um certo ar de desespero de Jacó. E aí, Jacó, ele toma aqui nos versos 13 até o 21, ele vai para uma estratégia. Uma estratégia. Né? E a estratégia dele é o seguinte: olha, eu vou mandar presentes para o meu irmão. Olha, eu acho que, assim, se a pessoa estava obstinada mesmo a matar, não adiantava presente, ele matava e ficava com as coisas. Mas eu acho que, na verdade, no fundo, aqui o texto não diz, mas é o que se passava na cabeça de Jacó, era o arrependimento. É como se Jacó dissesse o seguinte: olha, eu prosperei muito por causa da bênção que eu recebi. E aquilo ali, de certa maneira, aquilo ali, se não fosse a minha trapaça lá, isso tudo seria de Esaú. Então, é um sentimento de quem está reconhecendo que ele precisava devolver aquilo tudo, ou boa parte daquilo, não sei, mas o fato é que ele manda, o texto diz que ele manda aqui uma caravana, 2 caravanas de presentes para Esaú. Manda gente à frente para dizer que aquilo ali é um presente do servo Jacó para o seu senhor. Vê? Então, aqui a gente vê, né, que ele está ali assim, existe uma contrição, e todo o arrependimento leva a uma reparação, né? O verdadeiro arrependimento, quando a gente realmente se arrepende de alguma coisa, e aquela coisa gerou consequências, o arrependimento deve nos conduzir a uma reparação. E Jacó estava aqui de antemão já providenciando uma reparação, para mostrar ao seu irmão o seu arrependimento. Né? Porque já fazia alguns anos aqui, ele não sabia, ele não tinha a menor ideia do que se passava mais na cabeça de Esaú. Ele não tinha contato com Esaú. Mas aí veio o grande momento, o momento da virada aqui efetiva. Eu acho que, se a gente já falou aqui antes, quando Jacó se encontra ali com Deus, tem aquele encontro maravilhoso com Deus, e ele diz, ele faz um pacto com Deus, faz uma aliança com Deus. Eu acho que ali ele começa a mostrar a transformação, quando ele chega na casa do Labão, tudo isso. Mas é aqui, é nesse momento, o momento que ele tem essa peleja com Deus, né? Eu gosto mais desse termo. Tem algumas versões que diz ele lutou com Deus. Em outras diz assim, ele peleou com Deus, né? Ele briga com Deus. Sabe quando a gente está ali, né, assim, colocando diante de Deus: Senhor,
me perdoa, Senhor, me liberta, Senhor, me restaura, Senhor, eu me arrependo, enfim. Ele está ali numa luta incessante com Deus, e eu vou ler aqui exatamente esse texto, que diz assim, no verso 22, veja comigo. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de haver feito atravessar o ribeiro e passar também tudo o que possuía, Jacó ficou sozinho. Ele passou tudo naquela noite, passou tudo para o outro lado. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. E aqui, nessa outra versão, diz aqui, e você foi bem sucedido. Tá? Aí, cadê onde é que eu estou? Aqui, verso 29. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que você pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Olha, então, vamos falar um pouco aqui desse episódio. Vamos ver aqui um pouco dessa luta, né? Essa foi uma luta, né? Poderíamos dizer, também usar a palavra que temos usado aqui, foi uma teofania, ou seja, foi uma visitação de Deus, é uma visitação de Deus. Deus visita a Jacó naquele momento. Jacó estava, lembra-se que antes Jacó estava lá, ele orou a Deus, Jacó estava temeroso, ele devia estar suando, ele estava ali inquieto, e ele, mesmo assim, sabendo que Esaú está vindo, ele não recua, ele não desiste. Ele, olha, o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Ele não se acovardou, mas ele devia estar ali, né, colocado assim, prostrado diante de Deus. E ele passa todo mundo e decide ficar só, naquele momento. Ele decide passar uma noite só. E aquela noite é uma noite de vigília para ele. Né? Aquela noite, ele passa uma noite inteira lutando com aquele anjo. Como eu já disse, o anjo, como Deus se apresentou diante dele. O fato é que, naquele momento, aqui no texto, diz que a luta foi até o amanhecer e o homem viu que não poderia dominá-lo. Ou seja, não poderia, ele não desistiria. Ele não desistia, ele estava incansável. E aí o homem, né, o anjo desloca a coxa dele. Desloca a coxa dele. E o anjo disse, deixe-me ir agora. E ele disse, de jeito nenhum, a não ser que você me abençoe. E aquele momento ali, ele foi abençoado. E o sinal da bênção aqui foi, sabe o quê? A troca do seu nome. A troca do seu nome. Porque o nome, ele representa a identidade. O povo hebreu, o nome,
é mais do que a sua identidade, representa o seu caráter, representa, né, a sua essência. E a bênção do Senhor naquele momento veio justamente numa troca de nome. Ou seja, Jacó, né, que aquele que age, né, traiçoeiramente, aquele que, né, que é esperto, enfim, ele agora muda o nome para Israel, que significa aquele que peleja com Deus. E com Deus aqui, né, tem um sentido duplo, não é contra Deus, é com Deus. Aqui é com, ao lado. Ele luta com Deus. Deus do lado dele, ele não deixa Deus. Aquele que não deixa Deus. Tá? Então, essa luta aqui, né, se ela foi uma luta corporal, ou foi uma luta em sonho, se foi uma luta espiritual, olha, isso aqui é o que menos importa. O fato é que aquela luta que ele teve ali mudou definitivamente a vida dele e o seu ponto de equilíbrio. Eu gosto muito dessa passagem, quando diz aqui assim, né, que ele deslocou a coxa, e no final a gente vai ver, ele sai mancando ali. Ou seja, tira a estabilidade dele. Ele agora ele fica sem estabilidade, e a gente vai ver o significado disso. Né? Então, o fato é que a bênção de Deus aconteceu, ele foi completamente transformado ali naquele momento. O seu nome não era mais Jacó, mas o nome dele agora, ele recebe o nome de príncipe. Ele lutou como um príncipe. Israel é o príncipe que luta com Deus. Luta com Deus. Então ele vira agora, o seu nome vira Israel. Então ele é chamado de Israel. Embora muita gente ainda se refira quando fala a Abraão, Isaac e Jacó. Não é? É Abraão, Isaac e Israel. Os 12 filhos são as 12 tribos de Israel. Tá? Então, o nome... Lembra que Abraão era Abrão, e de Abrão vira Abraão? Então é Abraão, Isaac, e agora não mais Jacó, agora é Israel. Israel, a partir daqui, a Bíblia, né, vai chamar ele, por todo o tempo, mais para frente, vai começar a chamar Israel, a descendência de Israel. Tá? Então são todos os descendentes de Israel. Tá? Então veio o nome, inclusive, do país e tudo, veio porque é a descendência de Israel, aquele que luta com Deus. Tá? Então, e aqui tem uma coisa muito interessante, no verso 30, diz assim: Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Então Peniel, que significa Deus face a face, e ele tinha uma noção clara, né, que Abraão já tinha dito antes, ninguém pode ver a Deus, ninguém consegue ver a Deus. E ele diz, eu vi Deus face a face e a minha vida foi poupada. Aqui essa expressão mostra, aquele anjo era a própria presença de Deus. Ele estava diante do próprio Deus. E ninguém se coloca diante de Deus e sai da mesma maneira. Não, absolutamente. Ele sai ali completamente transformado. Se a transformação já tinha começado na vida de Jacó, agora aqui ele é transformado literalmente, inclusive no seu nome. Tá? Então, e no verso 31 diz assim, ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Gente, essa expressão de que ele saiu dali mancando, é como se ele saísse com um sinal visível da presença de Deus, do qual ele não poderia correr da presença de Deus, do qual ele não poderia se esquecer da presença de Deus. Tá? Então aquilo ali foi
definitivamente marcante na vida dele. E isso pode nos lembrar um texto em que Paulo, o apóstolo Paulo, fala que foi dado a ele também um espinho na carne, né, para que ele não se elevasse demais. Lembra um texto que está lá em 2 Coríntios? Paulo disse que, né, eu vou abrir aqui, ó, 2 Coríntios 12. Deixa eu ver aqui onde é. 2 Coríntios, no capítulo 12, aqui, ó, no verso 7, diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Então, Paulo disse que ele ficou com um espinho na carne, e isso aí é uma outra polêmica, um outro assunto que muita gente não entende bem esse espinho na carne, mas ele disse, para que eu não me exaltasse demais. E aqui, Jacó, ele sai também com uma marca na sua carne, para ele saber o seguinte, que ele ali, ele não prevaleceu pela sua força, pela sua capacidade ou habilidade. Ele lutou e ele venceu ou prevaleceu por causa da sua fraqueza. A sua humildade foi o que fez ele prevalecer. Ou seja, quando a gente está lutando com Deus, a gente vence, não é quando a gente é mais forte do que Deus. É quando a gente reconhece que nós somos frágeis, dependentes de Deus. E foi exatamente o que aconteceu com Jacó aqui. Então Jacó se reconheceu ali, fraco, frágil, né? A sua sinceridade, a sua contrição, a sua angústia estava diante de Deus. E disse, eu não posso seguir, eu não posso ir reconciliar-me com meu irmão, eu preciso estar curado. Isso precisa estar completamente resolvido entre mim e Deus. Ou seja, essa é uma grande lição que a gente tira hoje aqui desse texto. Né? Aqui a gente pode tirar diversas lições. Porque depois, a sequência do texto, no capítulo 33, você depois pode ler o capítulo 33 todo, diz que ele partiu ali então, ele chega até Esaú, ele encontra com Esaú. Esaú se recusou a receber os presentes. Quando as pessoas chegam com os presentes que Jacó tinha mandado na frente, mensageiros levar os presentes, Esaú recusa os presentes. Quando Jacó chega, ele se prostra diante de Jacó, de Esaú, numa postura de contrição, demonstrando o seu arrependimento. E naquele momento ele diz que Deus o fez prosperar demais e ele achava justo entregar aqueles bens a Esaú. Esaú inicialmente recusa tudo aquilo, mas depois ele aceita como algo de gratidão, como algo como oferta de reconciliação. E aqui, né, na sequência diz que depois Esaú toma o seu caminho, ele vai para um determinado lugar e Israel vai para outro lugar, mas eles saem curados desse episódio. E para mim a grande lição que eu tiro disso aqui é o seguinte: antes, né, ou seja, todas as pendências que nós temos, mesmo depois de passado muito tempo, nós precisamos resolver as nossas pendências. Todo o arrependimento nos leva a sanar as pendências que foram criadas em um determinado momento. Agora, antes de eu resolver as minhas pendências, eu preciso me resolver com o próprio Deus. O meu arrependimento precisa ser primeiro com Deus. Porque poderia soar como uma arrogância de Jacó, simplesmente, eu vou fazer o seguinte, eu prosperei muito, eu ganhei muitos bens, eu vou lá, entrego tudo para Esaú e elas por elas. Ou seja, era tudo dele, era tudo por ele, era tudo pela força dele. Não.
ele foi pelo arrependimento, ele foi pelo caminho da contrição, ele foi pelo caminho de Deus. Ele se coloca diante de Deus, prostrado diante de Deus. E Deus trabalha no seu caráter. E ele depois então vai até Esaú de uma maneira completamente diferente. Completamente diferente. Olha só. Deixa eu ver aqui. No capítulo 33, cadê? Ele diz assim, lá no verso 13, meu Senhor sabe que as crianças são frágeis, que estão sob os meus cuidados, para se forçar uma caminhada. Então, não é nesse texto que eu queria pegar aqui, não. Não, porque no verso 10, se não agradaste de mim, aceita esse presente da minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó insistiu, e Esaú acabou aceitando. Então, Esaú, aqui, ele aceita os presentes porque ele viu uma contrição em Jacó e não uma arrogância em Jacó. Enquanto simplesmente estavam vindo os presentes, ele se recusou completamente a receber. Mas depois ele viu em Jacó ali uma contrição completa. Eles não eram mais dois jovens que tinham brigado lá no passado. Eram dois adultos, idosos, enfim, eles avançados em idade, que tinham uma pendência ali e que estavam sanando completamente. Então que esse texto traga para cada um de nós uma mensagem de que nós também precisamos, a despeito de onde tenhamos chegado, a despeito do que tenhamos conquistado, nós precisamos refazer os caminhos. Nós precisamos voltar caminhos de reconciliação. Nós precisamos voltar caminhos com arrependimento. Nós precisamos voltar caminhos com reparação. Eu não sei o que é que você talvez precisa reparar na sua vida. Eu não sei talvez qual o caminho que você precisa fazer de volta. Eu sei que qualquer que seja esse caminho, você não pode fazer só. Jacó fez com Deus. Jacó fez diante de Deus. O Senhor estava com ele ali. O Senhor moldou o seu caráter. Que isso possa ser também uma realidade na sua vida e na minha vida. Essa é a lição que tiramos hoje aqui de Jacó. E eu quero orar, então, pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, bendito seja o teu nome, Deus, quando traz a cada um de nós uma possibilidade de reconciliação. Tu sabes, Senhor Deus, tu sabes cada um de nós que aqui estamos, a nossa vida, tu sabes os nossos medos. Às vezes nós somos tomados de insegurança, de medo, como será a reação das outras pessoas. Mas nós não queremos, Senhor Deus, ser governados pelo medo. Queremos ser governados tão somente pela tua direção. Que tu possa ministrar na vida de cada um de nós, a refazer as pontes, a refazer os elos quebrados, através de um arrependimento sincero, de uma contrição verdadeira, diante de ti, primeiramente, para depois diante de quem um dia machucamos, para que possamos fazer reparações, e essas reparações, Senhor Deus, sejam eternas, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.